Santo é o seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu queria pedir que alguém corajoso se levantasse no nosso meio e lesse em voz alta, por favor. Ou uma corajosa, né? Ó, eu sabia. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Quem está em Cristo, nova criatura? É. Já tem alguns dias, alguns domingos que nós temos falado um pouco sobre isso. Você é nova criação, você foi gerado em Deus. Não só fisicamente, mas espiritualmente você foi gerado debaixo de um propósito. Tudo que é criado para dar uma resposta para algo. Esse microfone foi criado para captar a nossa voz, para que ela pudesse passar pela mesa de som, por toda a aparelhagem, e de lá, através dos cabos, virem até as caixas de cima separarem o agudo e o médio, e as caixas de baixo separarem o grave. Cada coisa foi criada debaixo de um propósito. O som foi criado para que um número de pessoas pudessem ser alcançado, um número maior de pessoas pudessem ser alcançado, que a minha voz, através desse microfone, pudesse chegar em lugares mais longe, o poder de alcance fosse maior. Você também foi criado debaixo de um propósito. E também foi para que o poder de alcance fosse maior, para que Cristo fosse gerado, fosse expandido. E para isso Ele te deu a vida dele, e Ele nos deu uma nova vida. Você recebeu a nova vida, você é nova criatura. Nós estamos falando há alguns dias acerca disso, acerca de uma nova vida, e temos falado também o que essa nova vida nos traz, aonde de fato somos filhos. Esse versículo é um versículo conhecido. Eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui conhecem esse versículo. Só que é importante que você não tenha apenas o conhecimento dele, mas que você tenha a revelação dele. Conhecimentos sem prática são apenas informações, e informações não substituem a revelação. A informação que você tem, ela não substitui a revelação, muito menos se ela não tiver prática. Por mais que a informação pode ser usada, ela jamais pode substituir a revelação. Por mais que a informação que nós recebemos, ela pode ser usada, só que ela não substitui a revelação. E quando eu falo isso, quando eu digo isso acerca desse versículo, é que não adianta eu dizer para você que você é uma nova criatura, e você conhecer esse versículo. Você precisa de fato ter uma revelação desse versículo. Nós precisamos ter uma revelação acerca do que a Bíblia diz. Eu já ouvi muita gente falando que leu a Bíblia. Nossa, eu já li a Bíblia várias vezes. A questão não é ler a Bíblia. A questão não é conhecer.
mas é o quanto do que você conhece se manifesta na sua vida. Não é o quanto eu conheço acerca da palavra de Deus que faz a diferença, mas é o quanto existe dessa palavra na minha vida. O quanto essa palavra influencia no meu estilo de vida, quanto essa palavra influencia na minha maneira de pensar e, consecutivamente, o meu estilo de vida, as minhas atitudes mudam. A questão não é o que eu sei de Deus, mas sim o que eu vivo dele. Não é o que eu ouvi falar, mas o quanto eu experimentei dele. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Primeiro livro da Bíblia, tá, gente? Gênesis capítulo 41, nós vamos ler a partir do verso 1. E diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé, junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e passavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Verso 4. As vacas de aparência feia e magras engoliram as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Verso 7. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. Verso 8. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Vamos dar uma pausa aí. Nós estamos falando sobre nova vida e talvez você se pergunta o que esse texto tem a ver. Ao decorrer da mensagem você vai entender o que isso tem a ver. Mas esse texto relata o que aconteceu com José. Quantos já ouviram acerca da história de José aqui? Amém? José passou por algumas circunstâncias e aqui nós ainda vamos ver algumas delas. Só que José ainda não entrou nesse trecho da história. O que nós acabamos de ler diz que Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras, com 7 vacas gordas e depois com 7 espigas magras, ressequidas, e 7 espigas gordas, ok? Esse sonho fez com que ele ficasse impressionado, e ele chamou os magos e as pessoas que estavam à sua volta para que o ajudassem a discernir, a desvendar o que esse sonho tinha para dizer. E talvez você me pergunte, pastor, o que isso tem a ver com o novo nascimento? O sonho que Faraó teve foi literalmente o conhecimento. A ele chegou o conhecimento de algo, mas ele não sabia interpretar aquilo. Ele recebeu algo, ele recebeu uma informação,
através de um sonho. E ele chamou as pessoas para que eles pudessem discernir aquilo. E eles não conseguiram. Vamos ler o versículo 8. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. E todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. É como o texto que nós lemos agora de 2 Coríntios. Você recebeu a informação. Nós recebemos a informação, porém nem todos receberam a revelação. Pastor, por quê? Você vai entender por quê. Mas aqui, Faraó recebeu a informação, mas ele não conseguia entender o que isso queria dizer. Eu sei que tem muitos aqui já dizendo, não, eu sei o que é, representa escassez, representa fome. Tá bom, você está falando isso agora porque você conhece. Mas imagine você, uma pessoa chegando com um sonho desse. Às vezes nós nos deparamos com essa circunstância, gente. Tem gente que procura a gente e fala, pastor, eu posso falar com o senhor? Pode. Eu tive um sonho assim, assim, assado. Você fala, ai. Nem sempre a gente tem a revelação. Também não quer dizer que todo sonho é uma revelação. Só que o fato, às vezes, de nós também não termos a revelação, não quer dizer que não seja. Só que o Faraó ele recebeu uma informação e ele não conseguia discernir, ele não conseguia interpretar aquilo. Sabe por quê, gente? Aquilo que vem do céu não pode ser discernido por aquele que vive baseado nos valores da terra. Você vai entender um pouco mais à frente que o que ele estava recebendo era uma visão. Era algo que Deus ia fazer. E ele chamou os magos e os sábios para que eles pudessem interpretar. Mas eles não conseguiram interpretar o sonho. Porque o que é espiritual não pode ser discernido por aquele que é carnal, diz a Bíblia em Coríntios. Pastor, o senhor está acusando? Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo. E se tratava de algo espiritual. Só que quem foi chamado não tinha uma visão, não tinha um discernimento espiritual. Por isso não conseguiam discernir. Os sábios e os magos não tinham. E eles não conseguiram entender e explicar o que o sonho queria dizer. E aí eu quero que você comece a entender acerca da nova vida em Cristo. Existem coisas que nós não conseguimos entender, porque nós não entramos nessa dimensão. Os magos e os sábios não estavam na dimensão espiritual. Por isso eles não conseguiam discernir o que era espiritual. Pastor, como assim? A Bíblia diz no livro de João que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Escute, Deus não está à procura de adoração, Ele procura adorador. É diferente. Porque se fosse em busca de adoração que Ele estivesse buscando, qualquer coisa que tocasse com o nome de Deus, nós poderíamos dizer que Deus estava recebendo. Mas não é dessa forma. Até os sacrifícios que eram levados diante do altar, nem todos eram respondidos com fogo. Um dos evangelhos, Mateus, se eu não me engano, diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então não se trata simplesmente de algo exterior, mas de algo que aconteceu no interior. Por isso que João 4 diz que o adorem em espírito e em verdade. A condição é que eu e você nos tornemos literalmente alguém espiritual. Quando você recebe a Cristo, você se torna filho de Deus, você nasce de novo. Naquele momento, você se torna alguém espiritual. E é de você que a adoração tem que fluir.
Então não é adoração que Deus está procurando, não é qualquer palavra ou qualquer canção. Ele está procurando algo que flui do coração dos filhos. Por quê? Quem vive literalmente no Espírito consegue discernir o que é do Espírito. Por isso que Gálatas diz que nós temos que andar no Espírito. Isso faz parte. Essa é a prática, essa é a cultura da nova natureza que eu e você recebemos. Só que esse texto aqui, ele relata algo espiritual que estava acontecendo. E quem era carnal não conseguia discernir. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. Ser espiritual não é viver uma vida boa, como dizem por aí, mas também não é viver uma vida desgraçada. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A nós muitas vezes é pregado um evangelho que quando você recebe a Cristo, você não tem mais problema. É assim, gente? Sim ou não? Em nenhum momento isso foi prometido. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, porém esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que eu quero dizer com isso? Sendo cristão, nascendo de novo, ainda assim você pode passar por algumas circunstâncias diversas. Só que deixa eu te falar uma coisa. Independente do lugar físico que você esteja, se você manter o seu coração, a sua vida no Redentor que vive, manter os seus olhos fixos em Ele, seja qual for a circunstância, Deus vai mandar chamar você. Vamos ler o verso 8. Perdão, verso 8 não, verso 14. O 8 nós já lemos. E diz assim: então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Espera aí que a gente já chega lá. Eu não tenho tempo para lidar com toda a história de José, mas aqui ele estava prestes a ser morto. Ele estava preso. E a Faraó foi dado um recado: ó, tem um homem lá na cadeia que pode trazer para você a revelação desse sonho. O Faraó mandou buscar José rapidinho. A cadeia não é um lugar muito legal, não é isso, gente? Só que preste bem atenção. Se a palavra de vida está com você, se você carrega dentro de você uma verdade, você se mantém nela, não importa o lugar que você esteja, Deus manda te chamar. Pastor, eu queria tanto fazer algumas coisas. Não se preocupa, não se oferece não. Ele sabe aonde você está. Ele manda te buscar. Não está ligado a oportunidades que alguém tem que te dar. Está ligado a quem te chamou. Está ligado a uma nova vida que você recebeu. José, talvez meio abusadinho, falou: agora vocês esperam. Tem um pelinho aqui. Vou fazer a barba primeiro. Vou passar um perfuminho. Que eu não posso chegar diante do rei por baixo, né? Ele foi chamado, a Bíblia diz que ele fez a barba. Isso representa muita coisa. Pastor, fazer a barba representa um monte de coisa. Para uns, coisa boa, e para outros, coisa ruim. Para quem gosta, é uma coisa boa. Para quem não gosta, só que preste bem atenção. O fato dele estar com a barba não feita, é porque ele estava num lugar que ele acreditava que, de certa forma, não era necessário tudo isso. Só que quando ele foi chamado para a presença do rei,
Ele disse: eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Escute. Deus te chamou. Não se apresenta diante dele de qualquer jeito, não. Leve o que você tem de melhor. Vamos continuar lendo. Verso 15. Ele lhe disse. Quem disse? Faraó. Tive um sonho e não há quem o interprete. Olha só, gente, que coisa. Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Escute, essa é uma das evidências de quem começa a viver uma nova vida. Pastor, José não tinha Cristo, eu sei, gente, mas existem coisas na vida de José que representam Cristo. A consciência que José tinha, ele era uma tipologia de Cristo. O que ele teve como consciência para não errar, os valores que ele tinha estavam fundamentados no caráter de Cristo. E aqui ele diz, é como se ele dissesse assim, ó: falar bem de mim, hein? Mas é Ele que faz. A nova vida que Cristo deu para mim e para você nos faz entender que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Ele sabia que não era nenhum atributo natural, que não era nenhum dom natural que Ele tinha, e quem ia fazer era Deus. Mas vamos continuar lendo. 17. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas, e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. Verso 20. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. 24. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Olha só, gente. Deixa eu te falar uma coisa. A característica de quem recebeu uma nova vida em Cristo é reconhecer de onde é a sua fonte. Como assim? Para de procurar no mundo o que só Deus pode te dar. Para de buscar conselho de ímpio, porque não é eles que te têm a resposta. Quem tem a resposta para você chama-se Jesus Cristo. Ele é o autor, é onde começa, e Ele é o consumador da sua fé. Faraó foi procurar no lugar errado, com as pessoas erradas. Ele foi buscar resposta no lugar errado, com as pessoas erradas. Pastor, quer dizer que eu não posso ter amizade? Que eu não pode? Busque ter relacionamentos com pessoas que creem no que você crê, que receberam essa nova vida. Porque elas podem te ajudar nessa caminhada. Porque quem é espiritual discerne o que é espiritual. Vamos continuar lendo. 25. Então José respondeu:
O sonho de Faraó é apenas um. O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou, escute, revelação, não conhecimento. Quem tinha o conhecimento era Faraó. O conhecimento foi dado a ele, a informação foi dada a ele. Mas agora, através de José, vem a revelação. O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. E as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. Eles serão 7 anos de fome. Verso 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. Verso 32. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra, e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos da fartura. Amém, queridos? Depois você continua lendo. Faraó veio com uma informação que ele recebeu, só que ele não conseguia discernir aquilo que era espiritual. Teve que chamar José para que trouxesse a revelação da informação que ele recebeu. Pastor, o que isso tem a ver? Acerca da nova vida em Cristo, eu e você não podemos apenas receber a informação e reproduzir aquilo que ouvimos. Nós precisamos desfrutar da revelação. Não é só ouvir, mas é conseguir discernir no seu espírito. Sabe o que é interessante aqui? A revelação que José teve mudou tudo. Os projetos, tudo que começou a ser feito foi baseado na revelação que ele tinha. Depois você vai continuar lendo, você vai ver que algumas coisas começaram a acontecer. Eles começaram a estocar alimentos. Gente, presta atenção nisso. Faraó tem um sonho, chama algumas pessoas, aquele sonho não é interpretado, pessoas de confiança dele, assim posso dizer. Aí Deus manda chamar uma pessoa que está lá no cárcere, que não tinha a instrução que os sábios tinham, mas ele tinha o espírito da revelação. Escute, o que vai fazer a diferença no segmento que você está, na área que você está, na empresa que você trabalha, não é o quanto você conhece, mas é o quanto você tem de revelação. Pastor, como assim? Eu não estou substituindo. Seja assim um bom estudante da área que você estiver. Existe uma pessoa aqui que eu admiro demais, e eu quero reconhecer o posicionamento dele, que ele para mim deixou de ser um jovem e se tornou um homem, por algumas circunstâncias que ele já viveu. E essa pessoa é o Gé. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus pela vida do Gé. Amém? Pastor, por quê? O Gé viveu circunstâncias na vida que diriam para ele que ele não seria capaz a ingressar numa faculdade. A mãe dele foi embora, voltou, foi embora.
Tem dia que você encontra o Gé, ele fala, eu estou limpando a casa, eu estou fazendo comida. Tem dia que você encontra o Gé, ele fala, eu estou fazendo uma visita, eu estou fazendo um discipulado. Tem dia que você chama ele de madrugada, ele diz, eu estou estudando. Pastor, o que isso quer dizer? Sendo filho de Deus, sendo cristão, cuidando da casa, ele ainda assim é um dos melhores alunos que tem na sala de aula. Pastor, o que isso quer dizer? Você precisa ser referência em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu não consigo fazer isso, aquilo outro. Troca ideia com o Gé. Vê que dia, que hora que ele consegue fazer algumas coisas. A questão não é o que temos que fazer ou os desafios que nós recebemos para isso, mas é se estamos dispostos a viver isso ou não. Porque se você estiver disposto, você paga o preço que for necessário. Só que isso precisa ser não uma informação, mas sim uma revelação. Ele entende que Deus chamou ele para isso, e ele tem dado uma resposta. Não quer dizer que tem dia que ele não se cansa. Por que eu estou citando isso como exemplo? Eu não estou falando que você não deve estudar, que você não deve estudar medicina, que você não deve estudar advocacia, TI, psicologia. Não, você tem que estudar tudo, mas entenda algo: o que vai fazer a diferença na sua vida não são as informações, mas é a revelação. Entenda algo: existem lugares que Deus vai te colocar, que Deus vai te chamar para você trazer o que é dos céus, não o que é da terra. Não era sabedoria que Faraó queria ouvir, ele queria saber o que significava, qual era a revelação. Escute, existe um povo aí fora que precisa da revelação que está dentro de você. Existem coisas que Deus deu para aqueles que têm a consciência de uma nova vida. A informação, algumas coisas são boas. E eu me recordo de uma circunstância. Ainda em registro, um dia eu estava em casa orando, e a psicóloga de uma casa-abrigo, de um orfanato mais conhecido, me ligou e falou: pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Nós visitávamos lá 2, 3 vezes por semana, passávamos o período da manhã lá. Nós tínhamos guarda parcial e provisória de algumas crianças, e eles vinham conosco para casa. Algumas, acho que 2 delas já vieram conosco para cá, quando nós estávamos em registro. Enfim, essa psicóloga me ligou e ela falou assim: pastor, eu estou com uma circunstância aqui, e eu preciso da sua ajuda. Eu falei: o que foi? Ela disse assim: eu preciso fazer uma visita, o senhor pode ir lá comigo? Sim, claro, já estou indo aí. Fui, cheguei lá, peguei a psicóloga, e ela disse assim: eu preciso ir num presídio, o senhor encara? Eu falei: lógico, não tem medo de nada. Eu falei: vamos. Peguei ela e fomos. Era aproximadamente 18 quilômetros de distância. No meio do caminho, essa psicóloga virou e falou para mim assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei: fale. Nós estamos indo visitar uma presidiária que deixou, que nós retiramos a criança dela, e a criança está abrigada conosco. E nós vamos lá para ter uma conversa com ela. Mas deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Falei: quer ver? Ela vai mandar eu ficar quieto. Ela falou assim: deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Ela falou assim: eu tenho ciência que eu estudei psicologia, e que eu recebi todas as informações possíveis para lidar com diversas circunstâncias. Só que eu tenho ciência que existem áreas que o senhor entra que eu não consigo entrar. Eu queria pedir para o senhor ficar atento a isso, porque se isso acontecer no meio da conversa, eu vou avisar o senhor. Falei: claro, vamos lá. Chegamos lá, o ambiente é hostil, mas o respeito das autoridades. Falaram: não, pastor. Mostrei a credencial para eles, eles falaram: não, vamos revistar, pode entrar. Quer que algema
A presidiária, eu falei, não, é algemar. Vai ser algemar mesmo. Depois fiquei pensando, falei, meu Deus. E entramos numa sala com essa mulher. Eu, a psicóloga e a psicóloga começou a fazer algumas perguntas para ela, e ela foi respondendo, e eu falei, puxa vida, tranquilo isso aqui. Daqui a pouco ela fez uma pergunta acerca do pai dela, essa mulher se transformou. E ela começou a se alterar, começou a andar para lá e para cá, e ficou nervosa, começou a ficar brava. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a psicóloga olhou para mim e falou assim, o senhor lembra da conversa que nós tivemos? Eu falei, mas eu não sei nem lutar Muay Thai, não sei. Então, pastor, agora é a hora. Aí eu falei com aquela mulher, eu não vou falar o nome porque eu não sei se pode expor dessa forma, por mais que faz alguns anos. E eu falei com ela, falando de tal, o seu pai te fez muito mal, não fez? Sim, você não sabe quanto. Eu falei, eu sei. Só que eu sei de uma coisa. Você dorme com ele, você acorda com ele, você vive com ele constantemente. Porque ele não sai dos seus pensamentos. Você acredita que tudo isso que está acontecendo na sua vida hoje é culpa dele. E isso te faz viver num cativeiro, numa prisão maior do que essas grades aqui. Ela caiu no chão em joelhos e disse, como você sabe de tudo isso? Falei, porque eu sei que existem momentos que você chora. E na verdade tudo que você queria era um abraço dele. E você não consegue perdoar ele. E pelo fato de você não perdoar ele, você não se sente perdoado. E ela falou, como você sabe de tudo isso? Falei, a questão não é como eu sei de tudo isso. A questão é porque eu vim aqui hoje para trazer uma palavra para você, para que você saia dessa situação. Para que o cativeiro que você tenha seja apenas grades, não emoções. Ela falou, então por favor, ore por mim. E eu orei por ela dentro da sala, na cadeia. E ela chorou, e aí daqui a pouco eu olhei a psicóloga chorando. Eu falei, meu Deus. Acalmou, sentou, nós terminamos a conversa e ela falou, aqui dentro tem cultos, a partir de hoje eu vou participar dos cultos. Eu vou cumprir minha pena e vou sair daqui e não quero mais viver essa vida. Sabe por quê? Existem coisas que o conhecimento não faz, mas a revelação faz. Existem lugares que Deus vai te levar, não para levar o conhecimento, mas sim para levar a revelação. E a revelação é o que transforma o amanhã. A revelação é a que apaga o seu ontem. E é essa revelação que nós precisamos ter acerca da nova vida. Você recebeu uma nova vida que apagou o seu passado, que mudou o seu hoje e está trazendo o seu amanhã para hoje. Aquilo que Deus tem para você está sendo chamado à existência. Isso é o papel da profecia. Os profetas são um canal para isso, para trazer a manifestação do amanhã hoje. Eu e você precisamos ter essa revelação de fato que nós somos uma nova criatura, nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? A partir do momento que a revelação foi dada para Faraó, os planos da vida dele mudou. O governo daquele lugar mudou. Eles sabiam o que fazer, porque quem anda por revelação não fica tateando, não fica tentando fazer nada, porque tem uma direção que vem dos céus. O que eu e você não precisamos é de informações, nós precisamos de uma revelação. Não é ouvir mais uma vez que somos filhos de Deus, ou que nascemos de novo. Não, nós precisamos dessa revelação. Eu e você precisamos desfrutar daquilo que Deus fez. Ele mudou a minha e a sua condição. O problema é que existem coisas que nós levamos apenas como informação, e isso não tem poder de mudar a nossa vida. O que muda a minha e a sua vida é a revelação. Mas o nosso comportamento às vezes é de alguém que tem uma informação. E eu vou te dar um exemplo. Ele foi muito forte para mim, eu acredito que pode ser para você também.
Nós falamos que Jesus mora em nós. Amém? Nós falamos que Jesus está conosco. Mas será que de fato nós acreditamos nisso? Pastor, por quê? Será que se você acreditasse, se eu acreditasse que Cristo de fato está em mim, nós teríamos coragem de falar algumas coisas? Quando você está sozinho diante do seu computador, da sua televisão, você teria coragem de ver algumas coisas? Se de fato nós acreditássemos que Cristo mora em nós, que Cristo está do nosso lado, será que nós faríamos? Como que nós reagiríamos? Pastor, o senhor está acusando, não é isso. Eu estou tentando mostrar para você que nós, e eu me incluo nisso, muitas vezes levamos algumas palavras liberadas sobre nós como informativas. E a informação não traz transformação. O que traz transformação é a revelação. Nós precisamos buscar a revelação de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo. A nova vida não se trata de passos que eu te ensino. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, nós já estamos quase encerrando. Prometo que não vou levar mais que 1h30, amém? Ixi, ninguém disse amém, estou sozinho. É brincadeira, já estou encerrando. João capítulo 1, verso 12. Eu vou pedir mais uma vez que uma pessoa se levante e leia em voz alta. Por favor, dessa vez um homem, né? Para não ficar muito chato para nós. Amém, obrigado, Ala. Todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós precisamos da revelação desse versículo. A minha e a sua condição mudou. Nós precisamos regar essa revelação todos os dias. Nós precisamos crer de fato nisso. Nós precisamos permitir com que essa verdade cresça. Como uma semente que um dia você planta e você vai regando ela com fé todos os dias. E ela vai crescendo, vai chegar a um ponto que ela vai dar frutos. Outras pessoas vão comer desses frutos. E você continua regando com fé. E essa semente se transforma numa árvore e começa a dar sombra para outras pessoas. Essa é a nova vida que Deus tem para mim e para você. Talvez essa nova vida hoje é uma sementinha. Decida regar ela todos os dias. Com fé, e permita com que ela cresça, se torne uma árvore frutífera, se torne uma árvore que dê frutos, que dê sombra. Quando nós encontramos alguns homens que viviam em incredulidade e se encontraram com Deus, nós temos mulheres também que se encontraram com Deus e Deus mudou a história delas. Um dos casos é Jacó. Jacó queria receber a bênção do irmão, não é isso? E ele foi lá e vestiu-se com pele de animal para que ele recebesse a bênção do irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te abençoar na identidade que Ele te deu. Não queira ser parecido com ninguém. Não queira copiar ninguém. Existe algo que Deus te deu e Ele quer abençoar você baseado no que você é. Pastor, como assim? Porque depois disso, ele teve um encontro com Deus, sim ou não? O que aconteceu? Deus falou para ele: quem é você? Ele falou: Esaú? Jacó. Sabe por quê? O primeiro ponto para que Deus comece a transformar a minha e a sua vida é nós reconhecermos quem nós somos. Porque você só pode se tornar quem Ele quer que você seja se você reconhecer quem você é.
Aí ele disse: eu sou Jacó. Ele não disse: eu sou Esaú. Porque existe outro detalhe: a Deus ninguém engana. Todos nós diante de Deus ficamos nu. E você pode falar: eu recebi a bênção do irmão mais velho. Não adianta, ele vai te chamar pelo nome. E Deus falou: verdade, o seu nome é Jacó. Só que a partir de hoje eu mudo o seu nome e você se chama Israel. Essa foi a identidade que Deus deu para ele. E partindo dali ele começou a viver uma nova vida. Existe uma mulher que quando Deus falou que ia fazer algo na vida dela, ela riu. Alguém lembra dela? Quem era? A Bíblia diz que quando Deus liberou uma promessa e ela ouviu, era Sarai. Ela disse, ela riu dentro da tenda. E talvez ela disse: como pode isso? Deus mudou o nome dela, sim ou não? Sabe por quê? Quando Deus toca a sua vida, não tem mais como você ser o mesmo. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua identidade. Até como as pessoas te chamam vai mudar. Escute, Deus não veio simplesmente melhorar a sua vida, Ele veio transformar, Ele veio te fazer uma nova pessoa. Vamos para o último exemplo. Alguém já ouviu falar sobre Saulo? Saulo, que em Atos capítulo 7 estava no meio do apedrejamento de Estevão. Sim ou não? Ele perseguia a igreja. Ele matava. Só que quando Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. E aí agora ele não estava disposto mais a matar, mas ele estava disposto a morrer por uma verdade. Escute, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nos levar a uma outra dimensão. Nos levar a uma nova vida. Permitir com que uma revelação mude o curso da nossa vida, mude os nossos projetos. Assim como foi José. Mude o seu nome, mude o meu nome. Essa nova vida que nós recebemos em Cristo precisa se manifestar. Essa identidade que Cristo nos tem, que Ele tem escondida nele, nós precisamos dessa revelação. Nós não temos que nos preocupar em agradar ninguém. Nós precisamos nos preocupar em ter uma revelação. Dentro disso eu me lembro de algumas coisas que minha mãe falava. Eu lembro que algumas vezes eu falava: mãe, posso ir em tal lugar? Ela falava: não, não pode. Mas mãe, não pode por quê? Não pode. Mas mãe, fulano de tal vai. Alguém adivinha o que minha mãe respondia? Rapaz, mãe é tudo igual. Você não é fulano de tal. E a mãe dele: não sou eu. Tinha que complementar. Ei, você não é fulano de tal, mas Deus te chamou pelo nome. Existem coisas que você não precisa fazer, porque você não é fulano de tal, porque Deus te chamou para uma vida melhor, muito maior que isso. Existem coisas que você não vai viver de errado, não é porque a igreja te proíbe, é porque você recebeu uma nova vida e você não é fulano de tal. Existem coisas preciosas que vão se manifestar através da sua vida, que não tem nada a ver com o outro, porque você não é fulano de tal. Deus te chamou pelo nome. Nós precisamos crer nessa palavra como Faraó creu na revelação que ele recebeu, a ponto de mudar os seus projetos e estilo de vida. Permita com que a verdade de Cristo seja maior do que a sua opinião sobre algumas coisas. Permita que a verdade da palavra seja maior que os seus e os meus sentimentos.
Nós precisamos mergulhar nessa nova vida. Romanos capítulo 8 diz que a criação, ela geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E às vezes nós, como filhos, estamos vivendo crise de identidade. Ninguém me ama, ninguém me quer, para que eu nasci? Escute. Se você tem dúvida do que fazer, se espelhe nele, seja que nem ele, faça o que ele fez, está tudo resolvido. Mas decida viver essa nova vida, decida permitir com que essa nova identidade que Cristo te deu se manifeste. Eu queria que você se colocasse de pé. Pode vir, Moisés, por favor. Eu queria que você ficasse à vontade. Feche seus olhos se você quiser se ajoelhar. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o seu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer. Você ficasse à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, fica à vontade. Mas fale com Deus nessa noite. Fale com Ele. Eu quero me sentir como filho. Eu quero receber essa nova vida. Eu quero que os sentimentos do meu interior sejam mudados, que os meus pensamentos sejam transformados. Espírito, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome. Queremos o
sequência da canção, feche os seus olhos. Se você quiser se prostrar aqui na frente, fique à vontade, pode sair do seu lugar. O que nós não podemos é sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós precisamos de uma revelação. Você precisa de uma revelação. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus chegou no jardim e Adão e Eva estavam escondidos. E Deus chamou eles e eles disseram: nós estamos nus. Não foi isso? Naquele momento foi morto um animal, um cordeiro, para que eles fossem vestidos. Foi morto um animal, um cordeiro, para que eles fossem vestidos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é a profecia. Naquele momento o espírito profético estava fluindo. E o que Deus estava dizendo é o seguinte: hoje vocês estão mortos, envergonhados e nus, mas um dia eu vou enviar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu vou vestir vocês com novas vestes, com novas roupas. A nova vida que Cristo te deu é exatamente isso. Ele está cobrindo as suas vergonhas. Ele está cobrindo os seus fracassos. Ele está cobrindo a sua timidez. Ele está cobrindo os seus traumas hoje. Ele está te dando novas vestes. Aquilo que Ele profetizou no Éden se manifestou através de Cristo. E eu e você nos tornamos nova criatura. Ele te deu uma nova vida. O seu passado foi apagado pelo sangue, e Ele colocou novas vestes. Novas vestes. Toda frustração agora que você estava vestido, Deus muda suas vestes hoje. Toda roupa de medo seja tirada agora, porque o Senhor te dá uma roupa de ousadia e intrepidez. Um novo tempo está nascendo. Um novo tempo está nascendo. Permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu fogo em teus olhos. Toda veste de acusação agora seja arrancada, porque o seu Pai te perdoou. Ele te dá uma nova veste. Todos os outros amores queimou, todos os outros amores me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
decida viver essa nova vida. Receba as novas vestes. No lugar aonde você pecou, no lugar de vergonha, Deus te leva até lá com vestes santas e diz: você será resposta. Vinho novo está sendo derramado neste lugar. Vinho novo. Você que há muito tempo não sentia a presença de Deus, levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos, seja tocado pelo Espírito. Seja tocado pelo Espírito. Seja tocada pelo Espírito. Seja tocada pelo Espírito. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Acende o fogo. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Levante suas mãos aos céus. Existe um rio de Deus fluindo aqui. Seja tocado pelo poder. Seja tocado pelo poder. Seja tocado pelo poder do Espírito. Pela presença de Deus. Profetas sendo levantados em nosso meio. Com a revelação dos céus. Você vai ser chamado em alguns lugares para explicar o que está acontecendo. E Deus te levanta como resposta. Profetas sendo levantados em nosso meio. Não importa se você está no cativeiro hoje, Deus vai mandar te chamar. Não importa se o lugar que você está é escuro. Deus fala comigo acerca de uma pessoa que está em depressão agora. Se ela está no nosso meio, se ela está nos assistindo, e você está no lugar escuro, físico e espiritual, eu declaro agora, o Espírito Santo nos leva àquele lugar, e você é tirado agora desse lugar de escuridão, de medo, de paralisia. Seja livre agora, em nome de Jesus. Pessoas que se sentiam rejeitadas, o Senhor troca suas vestes hoje. Eu não me sentia capaz, Ele te capacita hoje. Não tem nada a ver com o que você fez. Ele trocou as suas vestes. Ele te chamou. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome.
Deus, o Senhor não me chamou para algo mais, porque eu ainda estou aqui. O Senhor te diz: pare de questionar o que ainda não aconteceu e ame o que eu coloquei nas suas mãos, valorize o que eu te dei. Continue a sonhar, mas viva o que eu te dei hoje. Um novo tempo está sendo liberado neste lugar. Não é informação, é revelação. As estruturas começam a ser ampliadas. O movimento dessa igreja começa a ser mudado, porque nós saímos da informação, estamos entrando em um tempo de revelação. O coração de alguns aqui vai pulsar pelo ministério. Pastores sendo levantados em nosso meio, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. Eu declaro agora: levanta e responda ao chamado de Deus. Um novo tempo não é informação, é revelação. Só mais 5 minutos. Você que pode, levante suas mãos aos céus. Comece a orar em outras línguas. Vamos, libera essa vida aí. Vamos. Assim como aconteceu em Atos capítulo 4. Estremece esse lugar, Jesus. Estremece a estrutura de alguns. Você disse: eu não vou fazer mais nada, eu já tentei e eu me frustrei. O Senhor diz: eu te chamei. Para de se esconder atrás dos erros que cometeram com você, porque eu te chamei. Hoje o Senhor quer te dar novas vestes. O seu coração é limpo, a sua mente é limpa, para você viver o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Receba uma unção fresca. Receba. Fizeram novas todas as coisas. O Senhor retira um fardo pesado que você carregava. Ele tira o peso que existia sobre você e derrama um encargo. Pastor, encargo
Você se sente na responsabilidade. Você se sente parte. Essa nova vida também tem responsabilidades. Só que o que te impulsiona é o amor. O que te impulsiona é o desejo de responder o chamado. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Chamamos Jesus. Nós chamamos. Nós chamamos. Queridos, antes de encerrar, você continua orando, pode continuar. Eu quero só compartilhar o que está acontecendo nesses dias. Semana retrasada, na nossa palavra, na nossa casa de milagres, o dono da casa recebeu uma palavra de conhecimento de uma pessoa que estava conosco. E ele disse para aquele homem: não se preocupe com o que ficou lá, porque eu estou tomando conta. A hora que você voltar lá amanhã vai estar resolvido. Eu não sabia. No outro dia, eu fiquei sabendo que algumas horas antes de começar a casa de milagre, uma das máquinas da operação dele quebrou. Gente, quem trabalha com produção sabe que um dia de trabalho, meio dia de trabalho custa muito. E era 6 horas da tarde e ele falou: e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa para arrumar essa máquina. E aí ele falou com o pastor Júnior, que é o casal de pastor que a gente acompanha de Pirapora. E o pastor Júnior falou para ele: não, deixa aí, vai embora. Vai para a casa de milagre. O pastor Cleito vai estar lá com o pessoal, Deus vai cuidar de tudo. Ele foi, chegou lá na casa de milagre. Ele recebeu essa palavra de conhecimento. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Quando foi no outro dia, ele chegou na empresa. A máquina que estava quebrada um dia antes estava funcionando. Você pode aplaudir o Senhor? Escute, quem faz é Deus. Talvez a palavra daquele dia não tocou tanto, até porque o pregador não era tão bom. Mas Deus tem os meios dele de fazer. Quando foi a semana passada, agora eu estava em curso. Eu estava fazendo um curso chamado Homens de Honra. A ideia é criar instruções para poder instruir os homens dessa igreja, amém? E eu estava em curso, não pude ir. Minha esposa foi com minhas filhas, com o Renan, com a Luma. Chegou lá, o Renan orou pela esposa dele. Ela estava com desvio na coluna. Na hora, o desvio dela foi solucionado. Ela foi curada na hora. E ela disse: como assim tão rápido? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esse é o mês de milagres. Você não está saindo da sua casa para ir nas casas das pessoas para cumprir um protocolo, não. Deus vai se manifestar naquele lugar. A palavra de vida está dentro de você. Nós temos mais 2 semanas ainda. Deus vai fazer. Não se impressione com o tamanho da dificuldade, porque eu tenho certeza que Deus é maior que isso. Não existe impossíveis para Deus. Assim como esses dias a Tânia orava para uma mulher lá de Tatuí, ela fazendo uma casa de milagre aqui, a pessoa assistindo online quis receber a Cristo. Você está entendendo? Quando você se dispõe a viver a vontade do Pai, quando você cuida do que é dele, Ele cuida do que é seu. E Ele sabe cuidar do que é nosso melhor do que nós. Porque eu estou compartilhando isso. Nós vamos gastar 2 minutinhos orando pelas casas de milagres. Levante a sua voz, comece a orar por cada casa, por cada família representada. Nos tornamos responsáveis. Senhor, nós oramos, Pai, por cada casa, Pai, de milagre, cada família aqui representada. Senhor, nós declaramos, ó Pai, milagres acontecendo, multiplicações de milagres acontecendo, palavras de conhecimento sendo geradas nessas casas, curas, operação de milagres, fé, salvação, homens e mulheres que estavam afastados do Senhor retornando
para o caminho do Senhor. Casas de milagres, Senhor, que os vizinhos percebam que algo está acontecendo nessas casas, que essas casas nunca mais serão as mesmas, nunca mais serão as mesmas. Crendo, Pai, crendo que ali, Pai, ali almas, famílias serão tocadas, gerações serão tocadas para a honra e glória do Teu santo nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Para você que crê, dê um júbilo e aplauda o Senhor.